Minha gente querida, muito boa noite, boas-vindas para todo mundo. Começamos com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Só nos tornamos felizes quando amamos e reconhecemos o amor de Deus infinito e integral. Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência e da inteligência. É verdade, quando estamos amando, o mundo é muito mais cor-de-rosa, mais lindo, mais maravilhoso. E quando a gente tem fé em Deus, reconhece como o amor de Deus é infinito e é inteiro, é pleno, a gente também se sente assim, pleno e infinito. Vamos então para o Livro dos Espíritos. E estamos terminando o item sobre o êxtase. E Kardec pergunta: poderiam tais fenômenos se adequar às ideias materialistas? Quem os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Porque nós estamos falando de espíritos, sobre sobrevivência dos espíritos. A gente está falando de comunicação com os espíritos, tanto no sonambulismo quanto no êxtase. Então, não tem como você compatibilizar com o materialismo, com uma ideia que só vê a matéria, só vê não há sobrevivência espiritual nessa matéria. Então, nada feito. Vamos para o livro A Gênese. E hoje entramos num novo item do capítulo Gênese Espiritual. Chama-se Emigrações e Imigrações dos Espíritos. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, ser considerados como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social,
sem as imigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de se notar que todas as grandes calamidades que dizimam populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e por isso no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta se efetua igualmente entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Assim, há emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens, de seres humanos. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, eles trazem consigo sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz com que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam que os novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para recebê-los. Não são mais, portanto, do que novos habitantes chegando à Terra. Integram-lhe a princípio a população espiritual, depois encarnam como os outros. Muito interessante essa abordagem, né? Essa concepção da emigração e imigração coletiva de espíritos que tem ocorrido com alguma frequência, né? Porque sempre tem guerras e ultimamente nós temos sofrido muito cataclismos, muitas guerras também, muitas revoluções. E a gente tem acompanhado isso. E interessante, a gente que sabe que está acontecendo a nossa passagem para o mundo de regeneração, essa ideia de constituir novas raças, raças mais adiantadas, raças mais de seres físicos diferentes, né? Isso a gente tem ouvido falar mesmo, de que existem muitas reencarnações de espíritos chegando para ajudar nessa passagem para o mundo de regeneração. Isso dá um alento para todos nós de que as coisas estão para melhorar. E assim terminamos as nossas leituras. A trovinha que a gente lê hoje para terminar chama-se Ramo de Rimas. Foi escrita por Fóssion Caldas, sob a psicografia de Chico Xavier, no livro Orvalho de Luz. Desafio na existência, da mais alta à mais singela, achar a felicidade e contentar-se com ela.